Muito bem, com a troca já feita aqui de posições no nosso estúdio. Bom dia, Débora. Muito bem, a gente tem, portanto, no mundo da economia, todas as atenções voltadas para a decisão da taxa básica de juros que vai acontecer nessa quarta-feira. Aí a dúvida é se o Copom vai manter a Selic inalterada ou se vai optar, por exemplo, por um corte. Existe alguma expectativa de corte ou de manutenção por parte do mercado? De manutenção, viu, Jário? Inclusive, eu vou trazer aqui para vocês, vamos acompanhar aí na tela o que a gente teve, por exemplo, do próprio Boletim Focus, divulgado agorinha mesmo, viu, Jário? Saindo do forno pelo Banco Central, que já mostra, lembrando para vocês, o Boletim Focus é aquela pesquisa feita semanalmente, onde o Banco Central consulta ali vários economistas, várias instituições do mercado e mudou novamente projeção tanto da taxa básica de juros como também da inflação. E eu começo mostrando isso aqui para vocês, vamos aqui para a tela, para poder a gente entender o que a gente tem agora, então, de expectativa para essa reunião do Comitê de Política Monetária, que, lembrando, começa nessa terça-feira e tem a decisão divulgada logo na quarta-feira, no final do dia. O que a gente tem hoje, só para lembrar para vocês antes de tudo? O histórico da taxa Selic, só para vocês entenderem. A gente começou o corte quando a taxa de juros estava lá em 13,75, a gente veio com reduções de 0,50 pontos a ponto percentual, e 0,50, e depois disso a gente chegou a 10,5%. 10,5% chegamos na última reunião do Banco Central, onde poderia essa taxa Selic ter chegado a 10,25%. Mas o Banco Central, na última reunião, já desacelerou, já puxou ali o freio de mão. E agora, com o cenário fiscal que a gente tem, que piorou bastante, aí isso pode realmente significar uma pausa de vez nesse corte da taxa Selic. É o que a gente vê aqui na próxima tela, inclusive, porque tanto a gente tem, por um lado, a inflação, que é uma preocupação ainda do Banco Central, que ele já vinha sinalizando isso nos comunicados, como a gente tem também essa questão fiscal. No IPCA, inclusive, do Focus, que foi o que eu mostrei, que eu falei para vocês há pouco, que acabou de sair o Boletim Focus do Banco Central, a gente teve mais uma vez um aumento na expectativa da inflação para esse ano para 3,96%, que ficaria, portanto, longe ali da meta de inflação, que é de 3%, tá? Para 2025 também subiu um pouco a expectativa para 3,8%, e a taxa Selic, olha só, gente, 10,5%, ou seja, o Boletim Focus oficializa o que várias instituições financeiras já estão esperando para esse ano, que no final do ano a gente termine, viu, Jário, com a taxa básica de juros em 10,5%, portanto, em 2 dígitos, diferente do que como a gente começou o ano, que era em um dígito na casa de 9%. E isso daqui casa com o que as grandes instituições financeiras já vinham projetando para essa reunião do Copom, que é o que a gente vê na próxima tela, ou seja, grandes instituições, por exemplo, Bradesco, BTG Pactual, Goldman Sachs, Itaú, JP Morgan, a XP Investimentos, todas essas instituições já estavam prevendo que para essa reunião, que deve sair a decisão dia 19 de junho, houvesse realmente uma estabilidade na taxa básica de juros em 10,5%. Portanto, sem ter mais corte, ou seja, freou de vez, então, o Banco Central. De novo, por que tudo isso? Porque a gente tem um aumento muito grande do risco fiscal aqui do Brasil, que a gente já tem acompanhado principalmente nessas últimas semanas. Não à toa a gente tem reuniões acontecendo, inclusive hoje, convocada pelo próprio presidente Lula, onde ele vai reunir tanto com a chefe da Casa Civil, como o ministro do Planejamento, com o ministro Fernando Haddad, inclusive hoje, são 3 encontros, porque Lula disse nesse final de semana que ele está disposto a começar a pensar e analisar nesses cortes sugeridos pelo ministro da Fazenda, mas grifando que isso não vai recair sobre os pobres, mas acabou sendo uma preocupação. Todo esse risco que aumentou fiscal, a resposta do mercado, que realmente impactou bastante, tanto na Bolsa como também nessas expectativas. O Banco Central já tinha sinalizado, essa questão fiscal está no radar. A inflação também pesa? Com certeza. A gente tem uma inflação aqui no Brasil que ainda preocupa bastante, tanto tem um aumento, como a gente pôde ver aqui, das expectativas de inflação, como a gente já viu nesse mês agora a inflação subindo bastante por causa dessa questão lá do Rio Grande do Sul, a inflação de alimentos subiu muito, mas tem um outro ponto que pode impactar, começar a pesar muito nessa inflação. A gente teve o dólar disparando, o real está desvalorizando muito. O dólar alto, Jário, significa que a gente também pode ter aumento de preço, porque muita coisa a gente importa aqui para o Brasil. Se a gente vai importar mais caro, vai pagar mais caro, isso pode impactar a inflação. Então, tem um cenário doméstico pesando muito nessa história. Claro que tem uma preocupação ainda com o cenário externo, a gente não sabe quando vai começar o corte de juros lá nos Estados Unidos, mas, por enquanto, na balança,
É o cenário do risco fiscal aqui no Brasil, que está pesando muito, então a gente precisa esperar para ver o comunicado. O que vem nesse comunicado do Banco Central? É o que o mercado mais espera agora, porque, na verdade, todo mundo já está precificando que vai ficar estável, que não deve ter mais corte. Banco Central já freando, realmente, aí ficando em 10,5% a taxa Selic. Valeu, Débora, muito obrigado. A gente vai acompanhando. Vamos falar muito mais sobre a economia aqui no Brasil ao longo do live nessa manhã. Você fique conosco, viu?